Então vamos lá. Rememorado o que a gente precisa, vamos falar sobre a integral de linha de primeira espécie. O que é a integral de linha de primeira espécie? É uma integral que você vai calcular de uma função de um campo escalar, né, uma função de várias variáveis a valores reais, x, y, z, tá? Ao longo de uma curva C de A até B. Tá bom? Essa integral de linha tem aplicações físicas que nós não vamos entrar nos méritos aqui agora, tá? O nosso objetivo aqui é simplesmente dar ferramentas para calcular essa, essa integral de linha, tá bom? E ela vai ser denotada por essa notação aqui, ó, integral simples sobre C de f de x, y, z ds. Então perceba que nós estamos com a curva C parametrizada pelo comprimento de arco, tá? Bom, essa curva C é denominada caminho de integração, tá? Então, como que eu vou calcular essa integral de linha? Aqui, eu já estou passando para vocês uma forma de calcular a integral de linha de primeira espécie, independente se você está com a curva parametrizada pelo comprimento de arco ou não. Então, a integral de linha de f de x, y, z sobre o caminho C, ele vai ser a integral de A até B. Então, aqui ela tem uma orientação, tá vendo? Ela vai de A até B, então você tem que sempre seguir essa orientação positiva, tá? Do f composto com a parametrização da sua curva, né? Então, essa curva C, ela é parametrizada por x de s, y de s e z de s, que é a minha parametrização pelo comprimento de arco, ds. Ok. Se você tiver a parametrização pelo comprimento de arco, então basta você calcular essa integral, onde você vai pegar no lugar do x, colocar o x de s, no lugar do y, o y de s, no lugar do z, o z de s. Então, basicamente, aqui você vai ter uma função que vai depender de s. Então, você pode integrar ela para s, normalmente, tá? Vai ser uma integral simples igual a que você tem lá do cálculo 1, tá bom? Mas, se você não tiver a parametrização pelo comprimento de arco, né, então você tem uma outra parametrização para C, né, de modo que esses pontos A e B da sua curva, vamos colocar aqui o ponto A, o ponto B, né? Então aqui o que está acontecendo? Para a parametrização pelo comprimento de arco, esse ponto aqui é atingido quando o S é A minúsculo e esse outro ponto é atingido quando o S é B minúsculo, tá? Agora, com a nova parametrização, que não é uma parametrização pelo comprimento de arco, esse ponto aqui é atingido no T1, tá? E esse ponto B é atingido no T2, tá bom? O que acontece? Isso porque quando você tem o comprimento de arco, a norma dessa parametrização é sempre igual a 1, tá? Então, aí a gente consegue fazer o seguinte: quando você tem qualquer parametrização, você vai substituir, né, na, na, na sua função f, né? Perceba que você aqui está trocando, né? Então agora você tem uma g de t. Só que aí você vai precisar fazer um ajuste aqui com esse ds, tá? Com o comprimento de arco. E esse ajuste vai ser esse daqui, ó. Lembra que essa basicamente é a sua fórmula, né? Do ds dt, né? A gente fazia isso lá atrás. Então, se você voltar na nossa aula onde a gente calcula o comprimento de arco, você vai entender o porquê desse ds ser igual a essa raiz quadrada vezes dt. Tá bom? E aí aqui você vai derivar x, y e z para a variável t, elevar cada um deles ao quadrado e somar. Então aí você tem duas escolhas. Você pode parametrizar pelo comprimento de arco a sua curva, né? E usar essa regra mais simples. Ou você pode fazer uma parametrização qualquer da sua curva e usar essa outra regra, tá? E essa integral é denominada integral de linha de primeira espécie de f sobre o caminho C. Exemplo, vamos calcular aqui a integral de xy ao cubo, né, ds, ou seja, a integral da função xy ao cubo sobre o caminho C, onde C é o segmento de reta y igual a 2x
tá? No plano XY, que tem extremidades igual a, que é o ponto -1, -2 e 0, e B, que é o ponto 1, 2 e 0. Tá bom? Então, o que está acontecendo? Você tem aí uma reta lá no plano XY do seu espaço, tá? Onde você vai de um ponto ao outro. Então, a parametrização dessa reta é muito simples, né? Você pode usar aquelas equações paramétricas da reta, né? O vetor diretor vai ser o vetor AB, né? Nossa, aqui ficou bonito demais, hein? O vetor AB, tá? Ou então você pode observar o seguinte: você tem a regra y igual a 2x. Então, se você colocar x igual a t, obviamente y tem que ser igual a 2t, ok? E aí, você, obviamente, nesse caso, o z é 0, né? E aí você tem basicamente uma curva plana. Então, eu vou pensar nessa integral como a integral, né, de x, y ao cubo. Perceba que você não tem o z ali na sua função, né? Como basicamente uma função que está no R2, tá? E eu estou integrando sobre um caminho no R2, ok? Porque eu estou inteiramente deitado no plano XY. Então, para parametrizar essa curva, eu obtenho que x é igual a t e y é igual a 2t, tá? Ou seja, eu posso escrever essa r como sendo t vezes o vetorzinho i, mais 2t vezes o vetor j. E aí, para que eu atinja os meus pontos A e B, eu tenho t igual a -1 para chegar no A, né? Porque você vai ter -1, -2 e 0. Lembra que a gente parametrizou o z como 0, ok? Porque nos dois pontos ele é 0. E o meu B eu vou colocar, né, com o meu T2, eu vou colocar como 1. Por quê? Porque quando t é igual a 1, você vai ter 1, 2t, 1, 2 e 0, tá? E eu chego no ponto B. Então, para a gente substituir isso na nossa integral, né? Integral de linha de x ao cubo y ao cubo sobre o caminho C. Então, meu T1 menos 1, meu T2, 1, então eu vou de -1 até 1 na integral. O x é t, o y é 2t, então fica 2t ao cubo. Raiz quadrada, por que eu tenho que usar isso? Porque a minha integral está sobre uma curva que eu não parametrizei pelo comprimento de arco. Eu peguei uma parametrização qualquer dela. Então aqui eu preciso fazer aquele ajuste, né? Derivada de x, 1, né? Derivada de x de t com relação a t é 1. Derivada de y de t com relação a t é 2. Derivada de z com relação a t é 0. Tá? Então vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então aqui a gente vai ter raiz de 5 dt. Então, basicamente, o que nós temos é raiz de 5, que multiplica 8t à quarta, né? E aí a gente pode jogar o raiz de 5 para fora da sua integral. Aqui eu já não vou entrar nos méritos mais, porque aqui é uma integral igual a que a gente faz para funções de uma variável, né? Uma integral definida de -1 a 1 de 8t à quarta dt, tá? Isso vai dar 16 sobre raiz de 5. Tá bom? Então, simples assim, não tem muito segredo, não tem muita dificuldade. Talvez a grande dificuldade aqui é quando você tiver uma curva um pouco mais complicada, né? Aqui a gente pegou uma reta, para exemplificar. Eu vou ficar só nesse exemplo para a gente ter uma aula mais direta e mais dinâmica, porque não tem muito mais o que explicar. Agora, basicamente, são parametrizações das curvas, tá? No nosso artigo do site, que está linkado aí sobre integral de linha, tem vários exercícios resolvidos, tem vários exemplos que você pode estudar através deles usando essa lógica, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato.